Hoje é sexta-feira, dia 11 de março, e o Portugal em direto é a partir da Universidade de Évora, agora com o jornalista Paulo Nobre. Muito boa tarde. Boa tarde, Augusto Fernandes. É dos claustros do Colégio do Espírito Santo que na Universidade de Évora que vamos falar desta cidade património da humanidade desde 1986 e que agora quer ser capital cultural da Europa. Em 2027, daqui a 5 anos, a Comissão Europeia estipulou que uma cidade portuguesa e outra da Letónia vão juntar-se como capitais culturais do velho continente. Há 2 anos, Évora emergiu como uma das candidatas. A candidatura evoluiu pelo meio da pandemia. Mesmo assim, o chamado Bid Book, o livro do que Évora, de alguma forma, pode oferecer a este concurso, foi entregue em novembro e na passada terça-feira, no Centro Cultural de Belém, a cidade foi ouvida pelo júri. Logo mais, ao longo da tarde, está prevista a divulgação da lista, da shortlist, que chegará à final, das cidades portuguesas que chegarão à final, ou seja, que continuam a ter esperança em ostentar o título de capital cultural da Europa dentro de 5 anos. Carlos Pinto Sá, Presidente da Câmara de Évora, boa tarde, é um dos nossos convidados. Na terça-feira a candidatura de Évora foi ouvida pelo júri. Acredito que naturalmente está otimista em relação a este desfecho. Muito boa tarde, Paulo. Muito boa tarde aos convidados que estão aqui comigo, a toda a audiência. Sim, estamos otimistas porque fizemos um trabalho muito amplo de auscultação de muita gente e conseguimos criar coletivamente um conceito que nos parece um conceito que é identitário do Alentejo, que tem a ver com Évora e com o Alentejo, mas também que coloca desafios para aquilo que é o futuro da Europa e do mundo, nesta encruzilhada em que nos encontramos, e por isso estamos muito confiantes que temos uma excelente proposta para que Évora possa levar ao mundo também propostas para o futuro. Acha que o júri ficou agradado com o mote, desde já vamos falar dele, e com essas propostas que Évora apresentou? Curiosamente, tivemos até alguns elementos dos júris que se manifestaram exatamente saudando o conceito e a forma como apresentámos esse conceito, que nos pareceu muito positivo, porque de facto o conceito, que é o conceito de vagar, não aquele vagar que é habitualmente atribuído ao alentejano, de dolente, enfim, muito lento, nada disso, é um vagar que pretende ter contenção, ter coexistência, olhar o coletivo sem perder o individual e sobretudo neste mundo ter a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Esse desafio que fizemos ao júri também é um desafio que julgo que podemos colocar à Europa e por isso julgo que o júri recebeu com agrado esta nossa proposta. É preciso darmos tempo ao tempo. Paula Mota Garcia é chefe de missão responsável por levar avante esta candidatura. Bem-vindo, boa tarde, bem-vinda, boa tarde. Não é alentejana, veio para Évora, creio apenas para esfiar esta missão. Ficou surpreendida ou deixou-se contagiar por este vagar que encontrou aqui no Alentejo? Bom dia, antes de mais, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Tenho de confessar que eu, vindo do norte do país, a relação e a ideia que se tem deste vagar do Alentejo não é aquele vagar que nós estamos aqui a trazer para esta candidatura e que queremos muito levar à Europa e ao mundo. É por isso que uma das rúbricas que nós temos em dossiê de candidatura é precisamente o Alentejo não se visita. Para se conhecer e para se perceber é preciso cá estar. Como nortenha, para mim foi uma surpresa. A partir do momento em que estive cá, eu fui começando a perceber muito melhor o Alentejo e é uma surpresa, e por isso é um convite que faço até como cidadã portuguesa a todos os portugueses a virem compreender o que é o vagar do Alentejo. E o que é que ele levou, e não sei se passou inteiramente por si ou se foi uma discussão conjunta, mas como chefe de missão pergunto-lhe o que é que ele levou a escolher este mote, este lema do vagar. Este lema é um lema muito atual e é um lema poderoso para o futuro do mundo, não só da Europa, de Portugal, mas também do mundo.
O que é evidente que tudo isto é um trabalho de coletivo, de muitas vozes, desde a Comissão Executiva, que é constituída por 8 importantes organizações aqui do território, por toda a equipa de missão, que trabalha neste projeto, e também por muitas vozes que nós auscultamos ao longo destes 2 anos, 3 anos, 4 anos de trabalho, embora eu tenha chegado só há 2 anos atrás, mas há todo um trabalho que foi feito já desde 2017, e de onde muitas vozes, uns mais especialistas em determinadas áreas, como seja a questão da arqueologia, da sociologia, da antropologia, do património, mas outras vozes que ecoam nesta cidade, em que para nós todos foram muito importantes, e são vozes que estão no dia a dia a viver o Alentejo. Essas vozes também para nós foram extremamente importantes. E como é que esta candidatura pode afirmar-se através deste vagar? Olhar o tempo, deixá-lo correr, é olhar o sem tempo, correrias. Sim, é olhar o tempo, ter uma noção muito exata e muito consciente de que estamos sempre em relação com tudo o que nos rodeia. Falamos não só da questão do tempo, mas também da questão do espaço, da matéria, da ideia de o indivíduo estar sempre em relação com o universo. E o Alentejo dá-nos tudo isto, dá-nos esta relação com o céu estrelado, com o céu, com a luz, dá-nos esta relação com as práticas da contenção, dá-nos a relação de, como referiu o Sr. Presidente, de uma noção muito exata de coexistência. É muito interessante, porque é preciso estar no Alentejo para se ter essa noção de que o humano está em coexistência e deve lutar por ela, de coevolução, de construção, mas também de muita resiliência. A história do Alentejo é feita de resiliência e também de tensão. Ana Teles é pianista, professora associada com agregação no Departamento de Música da Universidade de Évora. Desde 2017 é diretora da Escola de Artes da Universidade de Évora. Boa tarde, professora. Gostava de compor a banda sonora de Évora, capital da cultura? Pergunto-lhe assim. Muito boa tarde e obrigada pelo convite. Se a minha pergunta é indelicada. Eu não sou compositor, embora trabalhe muito diretamente com a criação musical contemporânea, portanto certamente não poderia fazer isso por mim própria, mas estaria muito interessada em integrar uma equipa que tivesse essa missão. Também não é de Évora, pelo que me confessou aqui há uns dias, escolheu esta cidade para viver. Como é que conheceu este projeto? Ou mais importante, o que é que acha dele? Deste projeto eu estou muito grata à Comissão Executiva e à equipa de missão, em particular à Paula, por todo o trabalho desenvolvido. E aqui falo enquanto cidadã e enquanto pessoa que escolheu viver neste território. Eu acredito que esta candidatura, ao escolher este conceito de vagar, ao elevar este conceito de vagar, mergulhou nas raízes identitárias do Alentejo e trouxe algo que é fundamental e que efetivamente pode construir uma resposta de futuro num mundo que precisa manifestamente e urgentemente de uma mudança de paradigmas. Portanto, eu estou muito grata às pessoas que construíram esta candidatura, sabendo também que o próprio processo de construção da candidatura, assente num diálogo de base muito alargada, como já aqui foi referido, também é em si mesmo uma mudança de paradigma, porque mais do que tudo, esta co-construção, independentemente do resultado, pode criar as bases para aquilo que nós podemos fazer com este território daqui para diante, não é? E, ao fazê-lo com este território, projetá-lo para o mundo. Eu acredito verdadeiramente que esta candidatura tem esse potencial. Também sentiu esse vagar quando cá chegou a forma diferente como o tempo corre aqui, porque nós falamos disso, mas, e falo por mim, eu vivo aqui, posso já não ter essa percepção, sentiu que aqui o tempo anda mais devagar, que há mais tempo para olhar o tempo. Eu sinto isso a vários níveis e por isso também saúdo as diferentes dimensões que a candidatura elenca. Porque, na verdade, o vagar para mim, esse vagar que eu identifico com a vida aqui, eu acho que, peço desculpa pela expressão, mas acho que alentejanei completamente desde 2017. O vagar que eu sinto aqui não é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo, mas também é uma questão de relação com o espaço, de relação com o próprio tempo. É quase indefinível, mas tem a ver com a maneira como nós olhamos para o mundo à nossa volta, tem a ver como nós olhamos para nós próprios, estando neste território. Para mim é certo que estar neste território me permitiu mergulhar mais dentro daquilo que sou,
estar mais consciente daquilo que me rodeia e ter uma noção diferente daquilo que vale a pena e daquilo que não vale a pena. E isso é a minha noção, é a minha apropriação da noção de vagar. Escutamos agora a opinião de Marcial Rodrigues, é dirigente do centenário Grupo Proévora, o mais antigo grupo português de defesa do património. Marcial Rodrigues entende que esta é uma candidatura de grande importância para Évora e que pode ser definidora do futuro da cidade. Para ele, que olha este projeto de Évora, Capital Europeia da Cultura, como uma oportunidade, é também um desafio e um instrumento de concertação de esforços para o futuro. Fundamentalmente como oportunidade e desafio. Uma oportunidade e um desafio para a cidade e para a sua área de influência, para as instituições culturais e políticas, para os atores culturais, para os atores económicos, para os cidadãos em geral. Portanto, penso que toda a sociedade na zona évorense vai ser chamada. As oportunidades, fundamentalmente, são as de Évora se reconhecer com o seu passado, com o seu património, com a sua cultura, com a sua realidade. De há muitos anos para cá que as pessoas se vêm divorciando crescentemente da realidade histórica de Évora. Ela aparece mediaticamente, enfim, de uma forma retórica, e isto é uma oportunidade para que as pessoas se reencontrem com o longínquo passado de Évora, até ao presente. É uma oportunidade também para que os responsáveis pela cidade, nos diferentes setores políticos, de uma vez por todas se comecem a entender sobre que cidade que se pretende, que cidade se quer. E é claro que uma cidade não pode construir o seu futuro sem se alicerçar no passado, na memória e no património. Portanto, é neste sentido que eu entendo que isto é uma grande oportunidade. É claro que depois, a outro nível, é oportunidade para os agentes culturais, para os atores económicos. Sabemos que a Évora, Capital Europeia da Cultura, se assim acontecer, trará um fluxo turístico enorme. Tudo isso é uma oportunidade para os setores económicos encontrarem os seus negócios, as suas oportunidades. É uma oportunidade também para que quem decide do desenvolvimento urbano da cidade o faça equacionando as coisas de uma forma sustentável e que possa persistir no futuro. Portanto, digamos, neste sentido global, eu creio que é uma oportunidade única que nesta época nos pode surgir. Há 3 pilares fundamentais para toda a programação cultural e artística, que são transversais. A herança cultural, a intangibilidade, onde aparece o pensamento e, enfim, digamos, o tempo e o pensamento e o espaço para o pensamento, e a biodiversidade. São assuntos fundamentais para se perspectivar uma cidade e um território para o futuro. Portanto, mesmo que a candidatura não avance, se houver de parte dos responsáveis políticos o assumir essa sua responsabilidade, eu creio que isto pode ser um belíssimo trabalho para concertar esforços para o futuro. Opinião de Marcial Rodrigues, dirigente do centenário Grupo Proévora. Presidente Carlos Pinto de Sá, ouvimos aqui oportunidade, desafio, concertação de esforços para o futuro. Este pode ser, de facto, o grande momento de reencontro da cidade com o rico passado que tem, mas, sobretudo, pode ser o grande momento definidor do futuro de Évora. Eu julgo que é um desafio que está colocado desse ponto de vista, mas permita-me dizer que não é só para a cidade. Nós propomos que seja a cidade e o Alentejo. O Alentejo é 1/3 do país, o Alentejo é uma região que se pode identificar na Europa como das melhores preservadas do ponto de vista ambiental e precisa de uma oportunidade de transformação para criar um futuro de desenvolvimento melhor. Deixa-me só colocar uma questão em relação a isso. Uma das críticas que tem sido avançada a esta candidatura é precisamente haver ainda alguma falta de conhecimento na cidade sobre o que ela é e o que ela poderá ser. Estarmos a estender isto a todo o território do Alentejo, que é imenso, como sabemos, não é um bocadinho ambicioso demais? Ainda não temos Évora inteiramente dentro deste projeto, já estamos a meter o Alentejo todo? Nós definimos isto como um processo que vai até 2027. Repare que começámos a trabalhar a partir de 2017 e ainda antes, no sentido de, a pouco e pouco, criar um processo de transformação e ir incluindo as pessoas. Não é um processo imediato, não é algo para agora, é algo para se ir correndo. E por isso tratamos aqui a Évora, introduzimos este projeto na Estratégia de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Central, levámos ao Conselho Regional do Alentejo e obtivemos a sua aprovação para incluir na Estratégia para o Alentejo 2030. Fizemos mais de 300 reuniões com, enfim, não apenas as
agentes culturais, mas instituições diversificadas, por exemplo, com os 14 municípios do Alentejo Central. Tivemos, é bom recordar, durante 2 anos esta pandemia que nos impediu de desenvolver o modelo participativo como gostaríamos, mas julgo que esse é um processo inclusivo que vai decorrendo ao longo do tempo, como nós queremos um processo transformador. E um processo transformador não é um processo para se resolver em curto prazo. É um processo fazer para com médio vagar, lá está. e longo prazo. Temos vagar para fazer com vagar, mas sempre com muita objetividade naquilo que pretendemos atingir. Um projeto desta importância, obviamente que vai muito mais do que um conjunto de escolhas culturais que se desenrolam na cidade por um ano, se for esse o caso, em 2027. Em termos estruturais, o que é que a Capital da Cultura propõe para a cidade? Qual é o alcance que poderá ter dentro desta cidade? E aqui não vou incluir todo o domínio do Alentejo. Estou a perguntar só em relação a Évora. Em que domínios é que pode acontecer alguma coisa? Nós definimos este como um processo transformador em que a cultura é colocada no centro da estratégia de desenvolvimento, mas que cria pontes com a economia, com o ambiente, com a cultura, com a participação cívica, ou seja, todos os setores estão incluídos nesta proposta. E por isso pretendemos que todos os setores possam dar a sua contribuição. Dou-lhe apenas o exemplo. Nós neste momento estamos a fazer a revisão do plano de urbanização da cidade e a alteração do plano diretor municipal. Ora bem, nós queremos, a partir desta visão, olhar, por exemplo, o que é que em termos de futuro temos que preparar a cidade para quem reside, para quem quer viver aqui, mas também para quem nos vem visitar. E isto implica olhar os problemas que temos e dar respostas não apenas ao imediato, mas aquilo que é futuro, não apenas a 2027, mas a 2027 e para lá de 2027. Portanto, é um processo de transformação em que queremos que todos os atores, independentemente do setor onde se situam, possam ter uma participação ativa e uma contribuição ativa para a dinâmica da cidade. Portanto, de alguma forma, estamos já a desenhar a cidade do futuro. É isso mesmo. Ainda que não saibamos se este projeto vai avante ou não. A ideia que a Comissão Executiva colocou desde o início foi que este processo era um processo importante para o desenvolvimento da cidade e do Alentejo, independentemente de ter ou não o título de Capital Europeia da Cultura. É evidente que, tendo o título, temos mais condições, mais recursos para pôr em marcha esse processo transformador. Mas nós entendemos que este processo não pode parar ainda que não tivéssemos o título. Estou convencido que vamos passar à segunda fase e vamos lutar para ter o título, mas o mais importante de tudo é este processo de transformação em que as instituições, as pessoas se unem em torno de um objetivo comum. Paulo Garcia, em termos filosóficos, já percebemos o lema, o alcance que com ele se pretende. Em termos práticos, o que é que esta cidade pode esperar ao longo de um ano nesse ano que poderá ostentar esse título de Capital Cultural da Europa? Falamos do ano do título, 2027. Sim. Primeiro, a cidade... Vamos supor que estamos à beira de 2027 e o que é que se pode abrir aqui? Bem, primeiro, em 2027, porque a cidade tem que ter sentido que houve um grande processo de trabalho entre 2023, que será o ano do anúncio do título, e entre 2027, como refere o Sr. Presidente, e parece-me que é extremamente importante a ideia do processo. Ou seja, em 2027, os residentes vão ter de perceber que entraram num longo processo que para nós a esta altura já nos parece curto. De 4 anos não é muito tempo para implementar todo o processo que é necessário, mas em 2027 os residentes vão ter que ter essa percepção e vão sentir isso, que foi um caminho que se fez logo imediatamente a partir do anúncio do título. E em 2027 os públicos que nos visitarão e os residentes vão sentir que Évora e o território oferece uma programação que está concertada com o conceito com o conceito da candidatura, com o vagar, e que são múltiplos os projetos que tem para oferecer nas várias disciplinas artísticas, e sobretudo uma relação que a essa altura já foi muito desenvolvida entre o local, o nacional, o internacional e entre a arte e a ciência. Todo o programa artístico que está a ser desenvolvido, em qualquer projeto a ser desenvolvido, ele tem sempre uma relação com a ciência.
tiramos partido do privilégio que é ter uma universidade na cidade. E por isso esta candidatura tira esse partido, até porque os temas que nós levamos a pensamento e a discussão para a humanidade são temas que nos dizem a todos respeito, mas são temas que exigem algum conhecimento, e um conhecimento que a academia pode alimentar a área artística, e também este mútuo alimento da área artística também para a academia. Ou seja, esta relação. E obviamente todo o conhecimento bottom-up no sentido do território, dos residentes, o que é que eles também dão para a realização deste ano, que será múltiplo em termos de eventos. Ana Teles, deixe-me perguntar-lhe que tipo de envolvência gostaria de ter a Escola de Artes da Universidade que dirige dentro deste projeto, isto no seguimento da ideia de Paula Mota Garcia. Sim, eu gostava, antes de mais, de salientar que, naturalmente, das cidades candidatas, Évora não é a única que tem uma universidade, mas isso, de facto, é uma mais-valia extraordinária. Para além de ter uma universidade, tem uma escola de artes dentro dessa universidade, como outras têm, também. A nossa tem uma configuração particular, que não existe em mais nenhum local do país. Portanto, a configuração, a junção das áreas artístico-científicas que nós temos na Escola de Artes é única. E temos um património muito grande de pessoas jovens, de pessoas extremamente criativas, a fervilhar de ideias. Portanto, aquilo que eu gostaria que Évora, capital da cultura em 2027, pudesse providenciar, são as condições para que essa criatividade possa florescer ainda mais, e que esses jovens, muitos dos quais saem das nossas fileiras ao longo do tempo, que possam ter orgulho neste território, que possam querer fixar-se neste território e contribuir ativamente para a programação. E sim, a relação entre arte e ciência é muito importante para nós. A criação artística per se também é muito importante para nós, e a criação artística pode efetivamente relacionar-se a vários níveis com a temática principal desta candidatura e com as subtemáticas que daí decorrem. Portanto, aquilo que eu espero é precisamente isso, é que Évora e o seu território olhem para o património, naturalmente olhem para a sua história, para esta história milenar que temos, mas que também percebam a janela de oportunidade que temos aqui em termos de futuro e a criatividade que temos dentro deste território, e como é que podemos estimulá-la, como é que podemos aumentá-la e como é que podemos fixar os criativos aqui neste território. Pode a capital da cultura ser, de alguma forma, também uma oportunidade única para quem aqui escolhe fazer a sua formação nas artes? Naturalmente, eu acho que o dinamismo que um projeto destes pode imprimir a tudo aquilo que nós fazemos, em particular na Escola de Artes, pode ser muito motivador para um jovem que pretenda prosseguir os seus estudos. Acha que os alunos poderiam e a própria escola poderia ganhar com esta dinâmica aqui criada? Eu acho que é mútuo. Acho que a escola tem muito a ganhar, mas a escola também tem muito a dar. Portanto, acho que tem de ser uma simbiose, e acredito que podemos contribuir ativamente, tanto quanto acredito que isto pode ser um catalisador extraordinário daquilo que fazemos na Escola de Artes. Hoje ficamos a conhecer a shortlist, a primeira shortlist que vai sair deste concurso. Portanto, vamos conhecer quais as cidades que rumam até à apreciação final, que em 2023 será anunciado. Até lá, vamos supor que Évora não fica hoje pelo caminho. Um dos projetos que ouvi em relação ao futuro do desenrolar desta candidatura tem a ver com o ir à casa das pessoas, ir ouvir as associações, no fundo, como a Paula Mota Garcia dizia há pouco. Como é que se vai fazer isto? Como é que é isso? Estão mesmo disponíveis para ir bater à porta das pessoas e dizer, olha, estamos aqui, que propostas é que tem? Posso recebê-lo lá em casa e dizer-lhe que propostas é que tenho para isto? Como é que vai funcionar? Já estamos a receber. Há um programa que lançámos, aliás, a partir de uma apresentação pública que fizemos recentemente no mercado municipal, e queremos exatamente isso. Queremos que as pessoas sintam parte da candidatura, eu diria mais, parte do processo de transformação da cidade. E, portanto, deu a sua contribuição, e para isso, nada melhor do que convidar-nos para ir a casa, a uma instituição, a um café, à volta de um copo, à volta, enfim, do chouriço ou da linguiça, enfim, podermos falar, trocar ideias sobre aquilo que pode ser o futuro de Évora, e também o simples convívio. É um projeto muito interessante que faremos com
com ou sem título de Capital Europeia da Cultura. Porque aqui em Évora, cada um de nós tem uma ideia sobre o que deve ser a cultura, e o Presidente deve saber isso ainda muito mais que eu. Cada um de nós acha que esta cidade deve ser qualquer coisa. Se põe a bater às portas toda a gente para ouvir, nunca mais teve programação da Capital da Cultura. Não, precisamos de ter esses dois processos. Por um lado, a necessidade de envolvimento dos cidadãos. Hoje em dia esse é um desafio que temos, até do ponto de vista político. Há um cada vez maior divórcio entre aquilo que é o poder político, digamos assim, aos vários níveis, e o cidadão. Há alguma descrença do cidadão nas questões da política, e eu julgo que isso pode ser alterado se o cidadão se sentir a participar ativamente e que a sua voz conta. Naturalmente que, havendo muitas vozes, teremos que contar com o coro das vozes e não apenas com a voz de cada um, mas é fundamental que cada um possa dar a sua contribuição, e esta ideia de fazer parte, de contribuir para colaborar com, é absolutamente fundamental. Nós demos esse exemplo com a criação da Comissão Executiva para a Capital, que junta 8 entidades, a Universidade, a Câmara, a CCDR, a Fundação Eugênio de Almeida, a Direção Regional de Cultura, a CIMAC, junto aos 14 municípios do Alentejo, o Turismo do Alentejo, a Agência de Promoção Turística do Alentejo. Estas entidades fundamentais em Évora e para o território juntaram-se, dando o exemplo que, apesar das diferenças, é possível pôr em comum algo para transformar o território, para transformar Évora. É essa a nossa proposta. Paulo Garcia, como é que imagina que pode ser esta confluência de gente? Imagino que se junta toda a gente para dar sugestões, para dizer como é que vai ser. Como é que imagina que isto pode correr ao longo de algum tempo? Sim, o nosso desejo é que este projeto decorra até 2028. E isso pode de alguma forma alterar aquilo que já está pensado, depois de ouvirmos depois de se aduzir todas as ideias que cada um tem? Isso pode vir a alterar um pouco da filosofia, daquilo que está pensado no projeto? Pode acontecer. Nós, no segundo dossiê de candidatura, podemos tomar a decisão de alinhar melhor ou até fazer uma proposta de alteração do conceito. Podemos correr esse risco. Mas eu sobre a sua questão de como é que se gera toda esta camada de opiniões e de contributos, a área da programação artística, como sempre eu a concebi, é uma área que discuta, e é uma área que depois toma decisões a partir dessa escuta e dessa observação, e esta é uma candidatura que nós realmente queremos que todos os residentes se sintam a fazer parte dela e se sintam identificados, sobretudo que se sintam identificados com aquilo que nós estamos a propor e a dar rumo. Isso só é possível ouvindo, escutando. E sem medo nenhum. Vamos agora ouvir aqui a opinião de Figueira Cid. Figueira Cid é um ator bastante conhecido em Portugal, que é alentejano, tem uma companhia de teatro aqui em Évora, que é a Bruxa Teatro. Perguntei-lhe também o que é que ele achava sobre esta questão da candidatura de Évora como capital europeia da cultura. Acho que é uma oportunidade para Évora e acho que é uma oportunidade para o Alentejo, para se tornar visível, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, e seria uma pena se não passasse à próxima fase, que é do círculo mais restrito das cidades que podem eventualmente vir a ser a cidade, a capital europeia da cultura. Mas, muito honestamente, e sem pretender prejudicar a candidatura, antes pelo contrário, eu não sei nada. Já lá vamos à questão de saber ou não saber, mas que oportunidades é que vê assim à partida? Já é aquilo que é o mote, digamos assim, da candidatura, que é a cidade em termos culturais, do seu crescimento, da sua implementação em termos regionais, em termos nacionais, e depois naturalmente todas as questões que estão ligadas a este fator cultural do qual muitas atividades dependem, o turismo, a própria economia, e não é o contrário, a própria agricultura, enfim, tudo o que estiver ligado a este fenómeno, a esta característica, digamos assim, da cultura, deve ter, do meu ponto de vista, um alcance
que porventura de outra forma não teria. A questão é que poderia conhecer-se melhor este projeto, e essa é uma das críticas que faz. Faria mais, mas não creio que seja este o fórum adequado para o fazer. Nós não sabemos o que é o projeto. O primeiro encontro que tivemos foi há 2 anos, logo que apareceu esta vontade de lançar a candidatura, e depois nunca mais soubemos nada dele. Portanto, sei que foi entregue o bidbook em novembro, mas eu não sei o que é que lá está dentro. E não estou sabiado, não estou aborrecido pelo facto de não ter participado na construção do projeto. Porque, boa verdade, não sei se seria capaz de participar com alguma ideia extraordinária. Lamento que coisas estejam a acontecer e que nós não estejamos envolvidos. Esta é a opinião de Figueira Cid. Muitas outras opiniões neste sentido poderia colocar aqui. Cá está, do pouco conhecimento que há ainda deste projeto. Presidente, neste momento é a fase em que finalmente se pode arrancar e explicar a todas estas entidades o que é que poderão e não poderão participar ou fazer sobre esta candidatura, ou dentro mesmo Eu gostaria de esclarecer, antes de mais respeitar naturalmente a opinião, talvez não tínhamos explicado. Nesta primeira fase nós não estamos a fazer projeto. Nesta primeira fase nós estávamos essencialmente a conceber o conceito e a narrativa para propor o projeto que se vai seguir. Por isso há um segundo bidbook, uma segunda candidatura, digamos assim, na segunda fase, que vai construir então o projeto para 2020. E que ainda por cima impunha-se aqui algum secretismo também, não é? E ia falar exatamente disso. Como compreendo, estão 12 cidades a concorrer, e cada uma procura naturalmente ter os trunfos possíveis para poder apresentar na candidatura. E portanto tivemos que ter algum cuidado também relativamente a essa matéria. O que eu queria dizer é que foram ouvidos. Aliás, o próprio Cid confirmou que foi ouvido. Não participou depois no conteúdo direto do bidbook, mas as ideias que na altura transmitiu, estou certo, foram também tidas em conta, mesmo que eu tenha dito não fosse nenhuma ideia extraordinária, porque tivemos várias ideias. Na Comissão Executiva discutimos muito este tipo de situação. Portanto, nesta fase a ideia era sobretudo preparar o bidbook e o conceito e preparar a segunda fase da candidatura para este processo transformador, e portanto eu percebo essa situação. Tivemos também a questão da pandemia, é um facto. Admito que poderíamos porventura ter melhorado a comunicação, naturalmente. As críticas são sempre bem-vindas para nos poder ajudar a melhorar o trabalho, mas de facto esta é uma fase onde não estamos ainda a desenhar, a concretizar melhor o projeto. Estamos apenas a traçar as linhas gerais do projeto, e foi isso que fizemos. Professora Ana Teles, como é que gostaria que lhe batessem à porta? Eu não sei se vou esperar que me batam à porta, porque eu, tal como o Figueira Cid, também fui convocada numa fase inicial do processo e dei as minhas opiniões, e depois fiquei também à espera que a equipa de missão fizesse o seu trabalho juntamente com a Comissão Executiva, e portanto que concebessem este produto que temos aqui. E compreendo um pouco a frustração do Figueira Cid, porque durante estes 2 anos, que foram muito frustrantes porque houve a pandemia e tudo isso, também esperei ter notícias deste processo, e tive-as quando efetivamente fui à apresentação pública que ocorreu há poucas semanas ali no mercado. Como é que eu agora pretendo prosseguir neste processo participativo? O Sr. Presidente e a Sra. Chefe da equipa de missão disseram que estavam dispostos para ir à nossa casa, e eu espero bem que venham à Escola de Artes da Universidade de Évora. Disseram também que iriam trazer o vinho, portanto nós providenciaremos os restantes víveres para que a conversa possa ser longa e animada, porque, como eu disse há pouco, temos uma comunidade muito viva e muito interventiva, e acho que valerá a pena ouvir essa comunidade. Portanto, não vou ficar à espera que me convidem, vou convidar eu. E já tem algumas ideias que pode acrescentar a este projeto? Eu tenho muitas ideias, tenho algumas, não sei se será agora aqui o local indicado para falar delas, mas tenho ideias de projetos artísticos que me parecem estruturantes para esta região, e que vou certamente querer referir nessa primeira auscultação e em vários outros momentos do processo.
Sr. Presidente, ouvimos aqui há pouco também, na opinião de Marcial Rodrigues, fazer este processo é de alguma forma também um repto lançado aos políticos desta cidade. Sabemos que esta cidade é sempre é fortemente marcada pela política a nível camarário. Neste momento temos uma situação inédita, temos 3 partidos e mais um movimento, 4 forças políticas, no fundo. Este é o momento para conseguirem todos eles aceitarem este repto, remarem todos pelo mesmo sítio, numa altura em que, se calhar, a cidade, pelo menos que eu me lembro, nunca teve esta dispersão tão grande de forças políticas, sem que uma tenha mais poder que todas as outras. Bem, antes de mais, dizer que esse foi o resultado de uma eleição e o voto popular apontou esse sentido, e por isso nós temos defendido que o voto popular indica-nos o caminho do entendimento entre as várias forças políticas para desenvolver Évora. E eu julgo que esse é o desafio que está lançado a todos e que está traduzido neste momento num consenso entre todas as forças políticas que apoiaram a candidatura e apoiaram-na no mandato anterior, aprovando na Assembleia Municipal por unanimidade o Plano Estratégico de Évora 2030, que tinha como principal objetivo exatamente responder aos requisitos da candidatura de Évora. Responderam os municípios que no Alentejo Central das várias forças políticas se juntaram apoiando este processo e, portanto, isso é, digamos, dar uma resposta àquilo que foi vontade manifestada nas urnas pelo povo de Évora. E, portanto, isso compete-nos olhar para esses indicadores e dizer vamos agora procurar cumprir aquela indicação que nos foi dada pelo voto. Creio, portanto, que há unanimidade em relação a este projeto. Unanimidade eu julgo que sim, naturalmente há divergências e é bom que as haja, naturalmente. O que nós pretendemos é procurar aquilo que é comum e aquilo que é diverso, poder ajudar-nos para também ter essa diversidade de opiniões. Aliás, na própria Comissão Executiva tivemos discussões muito aprofundadas, com diferenças significativas, até chegarmos a este conceito. Algumas destas ideias que estão aqui neste conceito começaram a ser discutidas no início e foram profundamente discutidas com posicionamentos diferentes. Eu acho que isso é o caminho. A sociedade é diferenciada, é cada vez mais diferenciada e, portanto, temos que ter em conta as várias vozes, as tais vozes que contam e que têm que contar para um processo que possa unificar na diversidade a nossa candidatura. Paulo Garcia, é um pouco difícil explicar até, vamos imaginar estarmos perante um júri internacional, como é que lhe explicamos esta questão do vagar? Não há uma palavra que eu consiga traduzir para inglês para exprimir este vagar. De que forma é que conseguiremos, e estou a dizer conseguiremos, todos nós eiborenses, injetar esse vagar dentro do júri que há de decidir se Évora será ou não capital da cultura? Essa foi uma das questões que o júri nos colocou no encontro agora da passada terça-feira. Como é que nós traduzimos este vagar? Como é que se compreende este vagar a partir da palavra? Eu posso dar o exemplo que a metáfora que, por exemplo, o geógrafo, o professor João Ferrão, uma vez numa conversa também que tive com ele sobre esta questão do vagar, ele deu como exemplo que é olharmos para o vagar como se fosse um diamante que tem várias faces, a face da coexistência, da construção, da criação, do espaço, do tempo, da matéria, da contenção, da resiliência, da tensão. Ou seja, é um diamante e que concorre que é construído e que é envolto de várias questões, de várias faces. E acha que, há pouco falámos aqui, bom, a Avorinha não conhece bem o projeto, já estamos a estendê-lo ao Alentejo, agora já estamos a querer influenciar todo o mundo, já queremos pôr o mundo todo a andar ao nosso ritmo de alentejanos. Sim. Sim, sobretudo porque acreditamos que não é só apenas um ritmo, é uma forma de ser e estar que nos parece muito em consonância daquilo que é uma urgência do mundo. E sobretudo, se vamos à questão do tempo, é defender muito a ideia de é preciso tempo para pensar.
Se hoje, à tarde, Évora não ficar na shortlist que prossegue neste concurso, vou-lhe chamar assim, o que é que fica de todo este trabalho que a Paula veio fazer aqui a Évora? A título pessoal ou para a candidatura? A título pessoal também, a título de uma forma mais abrangente, claro. Também. Eu acho que há todo um contexto que foi conseguido e que me parece muito importante e que também já foi aqui referido, que é a união de várias vozes que se uniram para este desígnio, ou seja, são várias instituições, várias vozes que se uniram para levar à frente esta candidatura porque acreditam nela, e isso para mim, e eu considero que isso foi extremamente importante aqui para a região e que esse legado deve ser um legado que deve ter o seu futuro, deve continuar. Há um conjunto de projetos que está desenhado em dossiê e que foi discutido também em sede de comissão executiva e que me parece que deve ser implementado. Há uma auscultação que foi feita cujo resultado está muito vertido também no dossiê e que me parece que foi um processo muito importante. E há sobretudo uma consciência de um caminho que me parece, sobretudo ao nível cultural, e esta ideia de colocar a cultura, como referiu também o Sr. Presidente, esta ideia de olhar para uma cidade a partir do centro da cultura, que me parece extremamente importante. Não dá o seu tempo como perdido. Absolutamente. Não Sr. Presidente, o que é que pode ficar deste projeto se ele não for para a frente? Se parar hoje? Como lhe disse, não queremos que pare. Se porventura não ficar na lista pequena, na shortlist, nós queremos que possa continuar, naturalmente em condições diferentes daquelas que temos se ficarmos no processo de candidatura, mas eu julgo que daqui recolhemos não apenas esta ideia da união de esforços, mas um conjunto de ideias para o desenvolvimento de Évora que têm que ser agarrados por todos, independentemente dos seus posicionamentos, porque são ideias que nos unem e que podem permitir um contributo para o desenvolvimento de Évora e também do Alentejo. E, portanto, isso fica, e eu julgo que ficará não apenas como legado, mas como algo que queremos concretizar nos próximos anos. Ana Teles, acha que se o projeto ficar por aqui, mesmo assim, ainda vale a pena baterem-lhe à porta ou, o contrário, chamar para continuar a discutir este projeto? Eu estarei sempre disponível, naturalmente, e quero muito que o diálogo prossiga, e se há duas coisas que eu quero que fiquem deste processo, independentemente dos resultados desta tarde, eu diria que é uma ideia e um processo. O processo é este do diálogo, o diálogo que começou a nível da Comissão Executiva, o diálogo que se alarga aos agentes do terreno, e isso acho que efetivamente cria uma dinâmica de que Évora e o seu território precisavam muito. Eu senti muito essa falta de diálogo nas primeiras reuniões exploratórias, senti que cada pessoa que estava naquela sala era um átomo, com dificuldades de comunicação com os outros, e portanto se conseguimos ganhar essa capacidade de falarmos, temos de a manter e temos de continuar a proceder dessa maneira. Isso é o processo. A ideia é a ideia de que a cultura efetivamente é algo que nos une, que nos define, que nos estrutura. E, portanto, a cultura não é algo de acessório, não é algo que fazemos quando nos sobram uns trocos ou que fazemos quando nos sobra um bocadinho de tempo. Temos de olhar para a cultura como o nosso próprio cerne, como aquilo que nos permite chegar à nossa identidade. Portanto, essa é a ideia que eu quero que fique. E, naturalmente, trabalhando numa área, enfim, na confluência de várias áreas artísticas, sou particularmente sensível às diferentes noções de cultura e às diferentes permeabilidades da palavra cultura. Mas, em todo o caso, que a cultura seja assumida e seja tida como fundamental. Infelizmente não temos mais vagar, neste caso, para continuar a discutir este projeto. Chega assim, agradeço a todos a presença aqui no Portugal em Direto. Chega assim ao fim. Percebemos hoje como Évora quer contaminar o mundo através do tão típico vagar dos alentejanos. Portugal em Direto teve a coordenação técnica de Jaime Antunes e Edgar Barbosa, produção de Lourdes Dias, coordenação de António Jorge. Não temos mesmo mais vagar. Saímos por agora. Boa tarde. Bom fim de semana. Portugal em Direto, a partir da Universidade de Évora, no Alentejo. A edição foi do jornalista Antena 1 Paulo Nobre.
O Portugal em direto regressa na próxima segunda-feira à Antena 1.